toda guerra tem por trás a incompreensão do outro, a inveja do outro, a raiva, o ódio e o desejo de vingança. Olá, tudo bem? Aqui é Manuel Messias, mais uma vez. Neste vídeo vamos apresentar o livro chamado Cura, de Francisco Cândido Xavier, ditado por vários espíritos. Falaremos sobre o tema da guerra a partir de um capítulo ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título do livro de hoje é apenas uma palavra, cura. Nós estamos com a 16ª edição, uma publicação recente de 2020. A primeira edição desse livro foi de 1988. Vou mostrar para vocês a imagem da capa. Esta aqui é a imagem, uma capa bem bonita, né? Tem a imagem de Jesus com a mão na testa de uma criança, no colo de sua mãe, uma criança enferma, né, sendo curada por Jesus. Então, uma capa bem bonita. O livro foi publicado pela editora GEM, Grupo Espírita Emmanuel, e como eu disse para vocês, como a minha edição é recente, ela está muito bem conservada, então o livro está ok. Bom, essa obra possui 27 capítulos, escritos por diversos espíritos. Na verdade, foram 9 espíritos. São eles Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, o irmão X, que é Humberto de Campos, o espírito de Meimei, João de Deus, Casimiro Cunha, Venâncio Café e Irtes. O propósito do livro, naturalmente, é refletir sobre a cura da nossa alma, né? A cura espiritual, muito além das enfermidades do corpo físico. Portanto, o livro trata de pensamentos, de sentimentos, de atitudes que nos beneficiam e também que nos trazem o mal, né? Que amargam a nossa vida. Como a própria capa nos indica, é com Jesus Cristo que a gente aprende a curar as nossas próprias feridas espirituais. Pois é através do nosso Mestre Jesus que nós aprendemos o caminho da prática da caridade, do trabalho, da paciência, da fé e do amor. Todos esses temas e outros mais são abordados no capítulo deste livro, que também ainda discorre sobre a medicina, sobre a nossa responsabilidade perante o mundo, o intelectualismo, a guerra, entre outros temas. E é sobre esse último tema, a guerra, que nós escolhemos comentar nesse vídeo de hoje. O capítulo tem um título com o nome Origem da Guerra. Vamos fazer a leitura, ele é bem curtinho e em breve faremos o comentário a respeito. O autor, Emmanuel, diz assim: no símbolo do Éden, entre as luzes e flores, o ódio veio a Caim sobre a capa da inveja. Caim matou Abel e espalharam-se os males. Doenças, penas, dores resultaram do evento. Pediu a evolução o concurso da morte. A guerra vem dos homens, nunca da paz de Deus. Então, há várias interpretações dessa passagem, ela é muito conhecida, mas a despeito da sua literalidade, a gente pode pensar essa passagem mais no campo alegórico ou como uma parábola, que possibilita nós tirarmos vários ensinamentos do campo da espiritualidade, da evolução espiritual. Tradicionalmente se reporta Caim como um representante do mal e Abel como do bem. Então, recordando lá a história bíblica, né, o Caim era um agricultor e o Abel um pastor. E os dois fizeram oferendas, né? O Caim pega lá parte de sua colheita e faz oferenda a Deus, e Abel também faz oferenda a Deus dos primogênitos ou dos filhotes dos animais que ele criava. Então Deus, segundo a história, ficou feliz com a oferenda de Abel e não ligou para a oferenda de Caim. Na época era comum essas personagens bíblicas se reportarem ao Senhor ou a Javé, conforme algumas traduções, interpretando como se fosse o próprio Deus. Mas a gente sabe que se tratava de espíritos evoluídos que aconselhavam aí as pessoas, como Caim, por exemplo. Portanto, ele seria um médium. Existe, por outro lado, outras interpretações dessa passagem, sugerindo que o Caim falava com sua própria consciência, não falava nem com Deus, nem com um espírito evoluído, mas com sua própria consciência.
mas vamos ficar com a hipótese de que Caim estava se comunicando com o espírito ao seu lado, o seu anjo da guarda, um espírito evoluído que conhecia muito bem a natureza de Caim. Então o espírito, percebendo que Caim ficou irritado, com inveja do irmão Abel por ter sido agraciado pela felicidade de Deus e ele não, o espírito fala assim para Caim: por que estás zangado e o teu rosto abatido? Se procederes bem, certamente voltará a erguer o rosto. Se procederes mal, o pecado se deitará à tua porta e andará a espreitar-te. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti, mas deves dominá-lo. Veja que o espírito conhece a natureza inferior de Caim, prevendo sua inclinação ao mal, sua inclinação ao pecado. Por outro lado, sustenta que ele pode escolher o bem, que ele pode superar essa própria inclinação que estaria dentro dele para o mal. Pelo livre-arbítrio, Caim poderia escolher seguir o caminho do bem. Mas Caim vai e mata o irmão. Ele vai e mata Abel. E aí o espírito logo em seguida aparece para ele e começa a conversar com ele. E diz assim: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim. E continua: de futuro serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. E aí o espírito continua falando sobre os males que recairiam sobre Caim, informando que nada do que ele plantasse, do que ele cultivasse, teria boa colheita, etc. e tal, né? E aí Caim vai e diz assim ao espírito: o meu castigo é excessivamente grande para ser suportado. Expulsas-me hoje desta terra. Obrigado a ocultar-me longe da tua face, terei de andar fugitivo e vagabundo pela terra, e o primeiro a me encontrar me matará. No entanto, o espírito fala: não, se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor marcou-o com sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Essa passagem está em Gênesis, no capítulo 4. Então, mesmo com a instrução do seu mentor espiritual, Caim permitiu que sua inveja se transformasse em raiva, e em seguida em ódio, a ponto de se vingar do irmão, né? Ele foi seduzido então pelo pecado e não conseguiu se livrar da tentação. Veja que o próprio espírito sabia da natureza imperfeita da alma de Caim e alertou ele antes que ele cometesse pecado, mas Caim acaba matando o irmão. Por isso que, alegoricamente, essa passagem, Caim representa o mal e Abel representa o bem. No entanto, a gente destaca que Caim logo em seguida se arrepende, né? Ele entra em angústia, ele passa a perceber o mal que ele fez e sentir esse mal. E aí ele, conversando com o espírito, ele prefere a morte do que ficar vivo, pois achava que sua expiação, né, aquilo que ele foi condenado, fosse muito pesada. Mas o espírito fala: não, você tem que continuar vivendo e para você expiar o seu erro, para você purificar a sua alma. Caim, no entanto, preferia perder a sua mediunidade, perder o amparo espiritual, sabendo que logo ele cairia nas mãos das pessoas revoltadas pelo ato que ele fez e ele seria morto. Veja, isso aqui é uma interpretação possível dessa passagem. Aqui é só para nós fazermos uma reflexão sobre essa passagem, extraindo dela a questão dos sentimentos negativos e dos sentimentos positivos, no caso aqui a inveja, a raiva, o ódio e a vingança, como uma das causas mais profundas da guerra. Afinal, toda guerra tem por trás a incompreensão do outro, a inveja do outro, a raiva, o ódio e o desejo de vingança. Nesse sentido, o título do capítulo, Origem da Guerra, pode parecer de pouca importância, né? E o texto pequeno. No entanto, ele descortina, ele traz para nós uma reflexão com uma grande verdade que assola a humanidade, né? Que é o ódio, que é um sentimento deletério por natureza que acaba se materializando numa guerra coletiva de uns contra os outros.
Mas o que é o ódio? Então a gente trouxe duas definições de um dicionário de dicionários de psicologia. Um dicionário mais antigo, de 1975, diz assim, que o ódio é reação emocional ou sentimental caracterizada pela ira, inimizade, aversão e, sobretudo, pelo desejo de prejudicar alguém. Então veja que o ódio é uma reação a uma causa externa, né, que gera uma emoção. Essa emoção é negativa e que se transforma em um desejo, né, de prejudicar o outro. O ódio, então, ele vem de algo externo que provoca sentimentos internos, sentimentos nossos negativos, e junto a esse sentimento, uma vontade de prejudicar o outro. Então o ódio ele está à frente, já uma etapa à frente de sentimentos negativos anteriores, como a inveja e a raiva. Nós trouxemos aqui uma outra definição, bastante similar, de um dicionário mais moderno. Diz assim que o ódio é uma emoção hostil, que combina sentimentos de aversão, raiva e o desejo de retaliar danos reais ou imaginários. Veja que aqui, assim como a definição anterior, o ódio é uma junção de sentimentos. Você vai juntando sentimentos e também o desejo, né? Essa combinação de sentimento que vai, junto a ela, trazer o desejo de provocar o mal. Mas a ação do outro desperta internamente esses sentimentos negativos e na imaginação há uma justificativa e um desejo de ataque de quem está com ódio contra o outro. E aí esse ataque já é uma vingança, né? Já é a materialização do ódio. É quando você junta o ódio à vontade e pratica a ação. Então o ódio seria uma espécie de síntese combinada de outras emoções, atrelada a um desejo de ação contra o próximo. Então por isso que o ódio pode ser considerado uma das grandes causas da guerra, porque antes da pessoa ter a atitude da guerra, ela precisou odiar, precisou desejar o mal para que ela tomasse a decisão de iniciar uma guerra, né? Iniciar uma luta, iniciar um conflito. Existem também reflexões, definições do ódio no campo da espiritualidade. Tem uma obra escrita por Francisco Cândido Xavier, obviamente ditado pelos Espíritos, compilado pelo Espírito de Emmanuel, que chama-se Dicionário da Alma. E lá no verbete ódio tem algumas definições que vai reflexionar sobre esse tema, pensando nas consequências, né, e no contexto em que as pessoas sentem o ódio, o que pode ocasionar. Por exemplo, uma outra definição agora de Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte, e é interessante porque ele vai falar sobre a guerra em si. Ele diz assim: a guerra, com sua corte de aflições e angústias, não cede ainda 1 centímetro de terreno ao edifício da paz verdadeira, porquanto o ódio e a crueldade permanecem instalados no coração humano. Então Bezerra de Menezes afirma que a guerra é o próprio ódio em ação. Além dela ser a causa, conforme a gente está elaborando aqui, pensando aqui, ela também é a mantenedora da guerra, do conflito. Por isso a gente não pode cair no erro de pensar que uma guerra é feita para se conquistar a paz. Porque a guerra já é o próprio ódio, que é a oposição da paz, em si se manifestando. Então, enquanto eu não me livrar do sentimento do ódio, dessa vontade de fazer o mal, que é a própria guerra em ação, eu nunca vou ter uma paz verdadeira. Muito interessante a reflexão de Bezerra de Menezes. Então, o ódio, além de ser a causa da guerra, ela também é um motor da guerra. E aí a gente tem a definição de outro espírito chamado Paulo Rios. Ele diz assim: o ódio seria ferrugem na harpa de nossas melhores esperanças. Que interessante que o autor alerta que o ódio é um sentimento velho, arraigado no nosso espírito, no nosso perispírito. E se a gente não limpar esse ódio, a nossa esperança de vivermos num mundo melhor não vai se concretizar. É interessante que o autor aqui nos alerta que o ódio faz parte dos nossos sentimentos velhos, que estão dentro de nós, nosso espírito que já viveu várias experiências, e esse sentimento está enferrujado na nossa alma,
E a gente precisa, então, limpar essa ferrugem, fazer a nossa reforma íntima, porque senão essa ferrugem, que é o sentimento do ódio, ela pode se manifestar e aí nós não conseguiremos cultivar uma felicidade plena, né? Não conseguiremos praticar o bem plenamente e sermos felizes. E, portanto, não poderemos viver ou ter expectativa de viver num mundo melhor. Então, nós temos que considerar todas essas reflexões para, através da nossa vigilância e oração, nossa oração íntima com Deus, pedir que nós consigamos fazer essa limpeza interna, tirar a ferrugem desse sentimento deletério de nossa alma, para que a gente possa, de fato, evoluir, crescer e praticar o bem. E para isso nós temos o nosso grande mestre Jesus como modelo, como o nosso grande professor que nos ensina. Infelizmente a gente vê hoje uma grande quantidade de pessoas em conflitos, em guerras, temos guerras no mundo, né? E então são espíritos que ainda cultivam esse sentimento arraigado, que não consegue se livrar de sentimentos ainda menores, que é a inveja, que é a raiva, e aí acabam cultivando o ódio, o desejo, e se deixam se levar a expressar esse sentimento através de sua própria vontade, causando mal, implantando a guerra, a destruição do outro, impedindo sua própria evolução e evolução da sociedade. É importante a gente lembrar que o ódio, a pessoa na condição do ódio, que é uma raiva extrema, que é uma irritação extrema, que é a pessoa em vias de atacar a outra fisicamente, é uma condição em que a pessoa perde a racionalidade, porque ela está desequilibrada. E você, nessa condição, perde a capacidade de reflexão, de pensar, de agir com serenidade. Então a pessoa age por impulsos inferiores, né, que acaba causando danos para ela e para o próximo. Então o ódio, ele impossibilita nós de pensarmos, de sermos racionais, de escolhermos uma boa conduta. Pessoa com ódio, com raiva, é uma pessoa que a gente não consegue nem conversar com ela, porque ela está totalmente perdida em termos racionais. Ela perdeu a racionalidade dela, então é preciso aí acalmar, a gente se distanciar com muita oração para que ela vá recuperando a sua racionalidade, as suas emoções mais nobres, e aí, em um outro momento a gente possa conversar e tentar identificar a problemática, né? Ou ajudá-la a refletir sobre a problemática interna que ela está passando. Então é bem complexo. Uma situação em que a pessoa está vivendo e cultivando ódio, ela é muito complicada. Por isso que as grandes guerras são difíceis de ser resolvidas. Porque a pessoa em guerra, conforme Bezerra de Menezes nos mostra, ela está cultivando o próprio ódio. Uma pessoa cultivando o próprio ódio, dando vazão ao ódio pelas atitudes, ela não abre espaço para a racionalidade, porque ela está desequilibrada. Ela não está pensando mais, ela está só agindo instintivamente, aquele instinto antigo de sobrevivência, achando que eu preciso eliminar o outro para poder sobreviver. Então ela não está aberta ao campo da racionalidade. Por isso que é muito difícil acalmar ali os nervos, né, esses sentimentos deletérios, e trazer a pessoa à razão para que ela possa refletir e buscar a paz e parar com a guerra. Então, quando um país ou outro, ou as pessoas, elas entram em guerra, elas estão em estado de ódio. E aí é difícil acionar a racionalidade nesse momento. Então é preciso que nós, nesse momento, façamos muita oração, muita prece, pedindo a Deus que ilumine essas pessoas que vivem guerras, para que elas possam acerenar o seu coração, para que elas possam voltar ao equilíbrio, para que elas possam se livrar do sentimento de ódio. Só assim elas vão poder pensar um equilíbrio, vão poder acionar sua própria racionalidade e perceber, né, as atitudes ruins que elas estão envolvidas. Então, justamente nesse momento que nós estamos vivendo de muita guerra, né, no mundo, precisamos sim de orar. É uma das formas que nós podemos atuar
sobre a problemática atual das guerras entre as várias sociedades. Para nós curarmos a nossa alma, o nosso espírito, que é o propósito do livro, a gente tem que pensar, a gente tem que ter consciência de que o ódio é um caminho oposto à cura espiritual, à cura da nossa alma e, portanto, à cura da nossa vida em sociedade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, comente, repasse a seus amigos. Um grande abraço e fiquem em paz. Que assim seja, graças a Deus.